Imagine estar em pé em uma margem de rio. À sua frente, água. Atrás de você, savana. E ao seu redor, 4 países diferentes, tão próximos que, dependendo de como você olha no mapa, parecem tocar o mesmo ponto. Parece simples, parece óbvio. Mas quanto mais você observa esse lugar, mais percebe que há algo ali que desafia o que aprendemos sobre fronteiras, sobre mapas, sobre como o mundo foi dividido. Existe um ponto no sul da África, onde as fronteiras de Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue convergem com uma proximidade absurda. Por décadas, atlas escolares afirmaram com convicção: aqui, 4 países se tocam no mesmo ponto. Era um fato ensinado em aulas de geografia ao redor do mundo, mas esse fato, como tantas certezas que pareciam sólidas, esconde uma reviravolta. As fronteiras não se encontram exatamente no mesmo ponto, a diferença é de metros, poucos metros. Uma distância que um adulto percorreria em segundos a pé. Mas no mundo da cartografia e do direito internacional, essa diferença muda tudo. O que existe nesse lugar não é um quadriponto, é algo ainda mais raro, mais intrigante e, de certa forma, mais fascinante, um quase quadriponto, uma das anomalias geográficas mais curiosas que a divisão política do planeta produziu. E a história de como esse lugar chegou a existir e de como os países que o cercam aprenderam a conviver com ele, a depender dele e a transformá-lo é uma das histórias mais inesperadas que a geografia do século XX pode contar. Para entender o que acontece nesse ponto específico do mapa africano, é preciso primeiro saber onde ele está. Vá ao sul da África, passe pelo deserto do Kalahari. Siga em direção ao norte, onde a vegetação começa a mudar, onde o seco cede espaço ao úmido, onde savanas abertas se transformam em matas mais densas, cortadas por rios poderosos. Você está se aproximando de uma das regiões hidrográficas mais importantes do continente africano. Ali, no coração da África Austral, 2 grandes rios se encontram. O Zambeze, um dos maiores rios do continente africano, que percorre mais de 700 quilômetros antes de desaguar no Oceano Índico, desce do Planalto Central da Zâmbia e traça uma curva imensa em direção ao sul e ao leste. O Chobe, um rio menor, mas de enorme importância regional, nasce no norte de Botsuana e flui em direção ao leste, buscando o Zambeze. O ponto onde essas duas massas d'água se unem é chamado de Kazungula. Kazungula não é uma cidade grande, não é uma metrópole nem um centro industrial. É uma pequena localidade, um entroncamento geográfico, um lugar que existe porque ali o mundo parece se comprimir. É o tipo de lugar que não aparece no noticiário internacional com frequência, mas que carrega em si décadas de história colonial, décadas de disputas cartográficas e um peso estratégico que vai muito além do que seu tamanho sugere. A poucos quilômetros dali, o Zambeze produz um dos espetáculos naturais mais extraordinários do planeta, as Cataratas Vitória. Uma cortina d'água de quase 2 km de largura e mais de 100 metros de altura, que lança névoa suficiente para ser vista a quilômetros de distância. As Cataratas Vitória dividem Zâmbia e Zimbábue, e durante muito tempo foram o principal motivo pelo qual turistas se aventuravam nessa parte do continente. Mas Kazungula não é apenas a antessala das Cataratas Vitória, é um lugar com uma singularidade própria. Uma singularidade que poucos visitantes percebem quando chegam ali pela primeira vez. Naquele ponto, onde o Chobe encontra o Zambeze, 4 países ficam a distâncias que desafiam a imaginação. Ao norte, a Zâmbia, ao sul, Botsuana, a leste, o Zimbábue, e a oeste, espremida em uma faixa de terra que parece ter sido colocada ali por engano, a Namíbia. 4 países, distâncias que, em alguns pontos, não chegam a meia hora de caminhada entre si. Uma confluência de fronteiras que não existe em nenhum outro lugar do mundo com essa configuração geográfica específica. A pergunta que surge naturalmente é: como isso foi parar aí? Para responder a essa pergunta, é preciso voltar no tempo, não a séculos de distância, mas a uma época relativamente recente, o final do século XIX. Em 1884 e 1885, em Berlim, as principais potências coloniais europeias se reuniram para resolver um problema que as incomodava crescentemente: como dividir a África entre si, sem entrar em guerra umas com as outras. A Conferência de Berlim, como ficou conhecida, produziu acordos que remodelaram o continente africano de uma forma que nunca havia acontecido antes. Fronteiras foram traçadas em mapas por diplomatas europeus que, em muitos casos, nunca
haviam pisado nas terras que estavam dividindo. Rios, paralelos geográficos e meridianos foram usados como linhas de corte. Povos que haviam vivido juntos por séculos foram separados. Grupos que nunca tiveram qualquer relação histórica foram colocados dentro dos mesmos limites artificiais. O sul da África foi palco de um xadrez colonial especialmente complexo. A Grã-Bretanha tinha interesse enorme na região. Seu objetivo estratégico principal era criar uma linha contínua de territórios britânicos que se estendesse do Cabo da Boa Esperança, na ponta sul do continente, até o Cairo, no norte do Egito. Uma linha vertical, cortando o continente de sul a norte, passando pelo que hoje é África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Tanzânia e Quênia. Uma ambição monumental que ficou conhecida como a Rota Cabo Cairo. Para que esse projeto funcionasse, era fundamental manter o corredor central da África sob domínio britânico. Qualquer interrupção nessa linha, qualquer território de outra potência colonial cruzando esse eixo, comprometia o projeto inteiro, e havia um concorrente muito concreto, a Alemanha. O Império Alemão, que havia entrado tarde na corrida colonial africana, tinha conseguido garantir territórios consideráveis no continente. Um desses territórios era o que os alemães chamavam de Deutsche Südwestafrika, a África do Sudoeste alemã, que hoje corresponde à Namíbia. O problema era que esse território, embora extenso, estava bloqueado a leste. A Alemanha controlava aquela costa atlântica da África, mas não tinha acesso às grandes rotas fluviais do interior do continente, e o interior era onde estavam os recursos, as rotas comerciais, o acesso ao coração da África. O rio Zambeze era um desses acessos. Um corredor natural que, se controlado, conectaria o Oceano Atlântico ao interior do continente, passando por territórios potencialmente ricos. O que a Alemanha precisava era de uma passagem. Em 1890, o governo britânico e o governo alemão chegaram a um acordo que ficaria conhecido como o Tratado Helgoland-Zanzibar. Era um acordo complexo que envolvia trocas territoriais em diversas partes do mundo, mas um dos seus detalhes mais curiosos se referia especificamente ao sul da África. Como parte do acordo, a Grã-Bretanha concedeu à Alemanha uma faixa de terra no nordeste da África do sudoeste alemã. Uma faixa estreita que se estendia para o leste por centenas de quilômetros, terminando às margens do rio Zambeze. Essa faixa ficou conhecida como Caprivi-Zipfel em alemão. O Zíper de Caprivi, uma referência ao chanceler alemão Leo von Caprivi, que negociou o acordo. Em português, ficou popularmente chamada de Corredor de Caprivi, ou Faixa de Caprivi. Olhando no mapa, o resultado é visualmente desconcertante. A Namíbia tem uma forma geral que lembra um retângulo irregular, um território amplo no centro e no sul, com fronteiras relativamente limpas. Mas no canto nordeste, de repente, uma língua de terra fina se projeta para o leste, com não mais de algumas dezenas de quilômetros de largura, avançando por mais de 400 quilômetros em direção ao Zambeze. É como se alguém tivesse pegado o mapa da Namíbia e puxado uma beirada para o leste. Essa projeção, esse zíper, foi calculada especificamente para dar à Alemanha acesso ao Zambeze. E é exatamente essa língua de terra que, décadas depois de ter sido traçada no papel, chegou até aquele ponto onde os rios Chobe e Zambeze se encontram. A ponta do corredor de Caprivi chega até Kazungula. E é por isso que a Namíbia está presente naquele encontro de 4 países. Não porque a Namíbia seja naturalmente vizinha de Botsuana e Zâmbia naquela região, mas porque, em 1890, 2 impérios europeus decidiram que uma faixa de terra estreita era o preço justo para evitar um conflito diplomático maior. A Alemanha nunca chegou a usar o corredor de Caprivi para o propósito original pelo qual o negociou. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, e a África do Sudoeste alemã foi tomada pelas forças sul-africanas ainda naquele mesmo ano. O acesso ao Zambeze, que a Alemanha havia negociado com tanto cuidado, nunca foi transformado em rota comercial real, mas a faixa de terra permaneceu, mesmo depois que o território passou a ser administrado pela África do Sul, depois pela própria Namíbia quando conquistou sua independência em 1990. O corredor de Caprivi continuou existindo, porque fronteiras, uma vez traçadas, raramente desaparecem.
Durante décadas, a região de Casungula era representada em mapas de uma forma aparentemente simples e elegante. Ali, naquele ponto onde os rios se encontravam, 4 países compartilhavam um único vértice comum, um ponto geométrico perfeito onde as fronteiras de Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue se tocavam simultaneamente. Em cartografia, quando 4 ou mais países se encontram em um único ponto, esse fenômeno recebe o nome de quadriponto internacional, ou quadripoint em inglês. É uma raridade geográfica. Em todo o mundo, o número de quadripontos verdadeiros é extremamente pequeno, e cada um deles é objeto de curiosidade e estudo específico. O mais famoso de todos fica nos Estados Unidos, o Four Corners, onde os estados do Arizona, Utah, Colorado e Novo México se encontram. É um dos pontos turísticos mais curiosos do país. Um monumento marca o local exato, e turistas fazem fila para tirar fotos com os membros do corpo, esticados sobre 4 estados ao mesmo tempo. Na África, a região de Kasungula parecia ser o equivalente internacional, e talvez ainda mais impressionante por envolver países soberanos em vez de estados federados, mas havia um problema. Conforme a cartografia foi se tornando mais precisa ao longo do século XX, conforme tecnologias de medição foram evoluindo, conforme sistemas de posicionamento por satélite foram introduzidos, conforme a análise de tratados históricos foi ficando mais rigorosa, especialistas começaram a notar uma discrepância. O que os mapas representavam como um ponto único não era, de fato, um ponto único. A questão técnica é a seguinte: a fronteira entre Botsuana e Zimbábue, na região de Kasungula, não passa apenas pela margem do rio Zambezi, ela atravessa uma pequena porção do próprio leito do rio. Isso significa que, ao longo de um pequeno trecho, o Zambezi separa fisicamente o território de Botsuana do território do Zimbábue. E se o Zambezi separa Botsuana e Zimbábue naquele trecho, então as fronteiras desses dois países não convergem para o mesmo ponto que as fronteiras de Zâmbia e Namíbia. Existe um intervalo. Uma separação. Não é grande. Dependendo de como se interpreta a linha de fronteira exata no leito do rio, essa separação pode ser de apenas algumas centenas de metros. Alguns estudos sugerem menos de 100 metros. Outros apontam para valores levemente superiores. É uma distância que, em qualquer escala cartográfica normal, é invisível. É uma distância que desaparece completamente quando você olha para um mapa impresso num livro escolar. Mas ela existe. E porque ela existe, Botsuana e Zâmbia não compartilham uma fronteira terrestre direta. As duas nações, que em qualquer mapa parecem tocar-se naquele ponto, são na realidade separadas por aquele pequeno trecho do Zambezi e pelas fronteiras de Zimbábue e Namíbia que passam por ali. Isso significa que não existe um quadriponto em Kasungula. Existe algo diferente. Existe um quase quadriponto. Um encontro que quase acontece. Uma convergência que, se medida com imprecisão, parece perfeita, mas que, quando examinada com rigor, revela uma separação minúscula que muda completamente a categoria geográfica do lugar. O debate sobre se Kasungula é ou não um quadriponto não é apenas uma curiosidade acadêmica, ele tem implicações práticas muito concretas. A mais significativa delas envolve uma travessia que, por décadas, foi uma das mais problemáticas da África Austral. Para ir de Botsuana a Zâmbia, naquela região, a rota lógica seria cruzar exatamente ali, em Kasungula, onde os dois países ficam separados por poucos metros de água. O Zambezi, naquele ponto, é atravessável. Não é a imensidão que ele se torna mais adiante em seu curso, mas havia um problema diplomático sério. A rota mais curta entre a margem botsuanesa e a margem zambiana passava, em algumas interpretações, por dentro do território zimbabuano. Ou pelo menos por águas que o Zimbábue reivindicava como suas. O Zimbábue, que por décadas foi governado pelo regime de Robert Mugabe, não era um vizinho fácil. As relações entre o Zimbábue e os países vizinhos, especialmente Botsuana, eram frequentemente tensas. A ideia de usar território zimbabuano como corredor de trânsito entre outros dois países era diplomaticamente complicada. Às vezes impossível. A solução que surgiu foi improvisada, mas funcionou por décadas. Balsas. Uma travessia de balsa ligava Botsuana e Zâmbia diretamente no ponto de Kasungula, evitando o território zimbabuano. As balsas cruzavam o Zambezi carregando caminhões, carros e passageiros. Era lento, era ineficiente, era sujeito a atrasos causados por nível do rio, condições climáticas e, inevitavelmente, burocracia fronteiriça multiplicada por 4 países próximos.
Para caminhões de carga pesada, o que deveria ser uma travessia de minutos podia se transformar em esperas de horas, às vezes dias. A fila de veículos aguardando a balsa era uma cena constante em Kazungula, um gargalo logístico que prejudicava o comércio regional de forma palpável. Era um problema criado por uma fronteira que existia por causa de uma faixa de terra negociada em 1890 entre dois impérios que já não existiam mais. Por muito tempo, a ideia de construir uma ponte em Kazungula foi considerada tecnicamente viável, mas politicamente complicada. Uma ponte entre Botsuana e Zâmbia precisaria atravessar o Zambeze, mas dependendo de onde exatamente fosse construída, poderia cruzar sobre território ou águas reivindicadas pelo Zimbábue. Era um problema de engenharia que era, na realidade, um problema de fronteiras. A solução que os engenheiros encontraram é uma das mais elegantes e ao mesmo tempo mais reveladoras da história das obras de infraestrutura africanas. A ponte de Kazungula foi construída com uma curvatura deliberada, em vez de seguir a linha reta mais curta entre as duas margens, que teria violado o território zimbabuano. A ponte foi projetada com um arco suave, um desvio intencional na sua trajetória, que a mantém dentro dos limites das águas pertencentes a Botsuana e Zâmbia. É uma ponte que dobra para evitar um país, um detalhe de engenharia que um passageiro atravessando a ponte provavelmente nunca percebe. A curvatura é sutil o suficiente para parecer apenas uma característica estética ou estrutural, mas ela existe por uma razão geopolítica muito precisa: garantir que a ponte de Kazungula não seja, em nenhum ponto do seu percurso, uma violação de soberania territorial. A ponte foi inaugurada em maio de 2021, após anos de planejamento e construção. Com 923 metros de extensão total, incluindo as rampas de acesso, ela se tornou a conexão permanente que Botsuana e Zâmbia nunca tiveram. Para os dois países, a mudança foi imediata e significativa. O que antes era uma travessia de balsa sujeita a filas intermináveis tornou-se uma passagem fluida. Caminhões que transportavam mercadorias entre os países da África Austral, que antes passavam dias aguardando sua vez nas balsas, passaram a cruzar o Zambeze em minutos. Mas a história da curvatura da ponte é, em muitos sentidos, mais do que uma solução de engenharia, é uma metáfora perfeita para aquilo que Kazungula representa. Naquele lugar, a geografia não é apenas um pano de fundo, ela é um personagem ativo. As fronteiras não são linhas abstratas num mapa, elas são realidades físicas que determinam onde você pode ou não pode construir uma ponte, por qual lado você precisa contornar o rio, quantos metros de curvatura você adiciona a uma estrutura de concreto para respeitar um tratado assinado 131 anos antes. Quem visita Kazungula hoje se depara com uma experiência geográfica única. A área ao redor da travessia concentra algo absolutamente peculiar: 4 postos de controle de fronteira em distâncias que podem ser percorridas a pé ou de bicicleta. Os postos botsuanês, zambiano, zimbabuano e namibiano ficam tão próximos que, em dias claros, é possível ver as bandeiras de todos os 4 países do mesmo ponto de observação. Para um geógrafo, para um viajante curioso, ou simplesmente para alguém que gosta de perceber o quanto o planeta pode ser estranho e maravilhoso, Kazungula oferece uma experiência que não existe em nenhum outro lugar do mundo com essa configuração específica. Você pode, em poucas horas, entrar e sair de 4 países diferentes, não por meio de voos internacionais ou de longas viagens de carro, mas simplesmente percorrendo a margem do rio por alguns quilômetros. Cada país tem sua atmosfera própria, sua burocracia própria, seu idioma administrativo próprio, sua moeda. E ainda assim estão todos ali naquele mesmo ponto de confluência hidrográfica, porque há mais de um século um conjunto de decisões tomadas em gabinetes europeus decidiu que aquele seria o lugar onde os impérios se dividiriam. A Botsuana, que existe daquele lado do Chobe, é um dos países mais estáveis e prósperos do continente africano. Uma democracia que transformou a descoberta de diamantes em desenvolvimento econômico sustentado e que ao longo das últimas décadas construiu instituições sólidas que a distinguem positivamente no contexto regional. A Zâmbia, do outro lado do Zambeze, é uma nação de história rica e complexa, que foi, na era colonial, parte daquilo que os britânicos chamavam de Rodésia do Norte e que hoje é um dos maiores produtores mundiais de cobre, com uma população jovem e urbana em crescimento acelerado.
O Zimbábue, que espia aquela travessia a partir de sua própria margem, carrega as marcas de décadas difíceis, de uma hiperinflação que destruiu uma moeda inteira, de um regime que transformou um país próspero em uma economia frágil e de uma transição política recente que ainda busca definir seu caminho. Mas carrega também uma herança cultural e uma riqueza natural que não desapareceram. E a Namíbia? Aquela faixa de terra que só está ali por causa de uma negociação imperial de 1890, é hoje um país de paisagens extraordinárias, de desertos entre os mais antigos do planeta, de populações indígenas com culturas milenares e de uma democracia que emergiu em 1990, após décadas de administração colonial e conflito. 4 países com histórias radicalmente diferentes, com economias em diferentes estágios, com culturas distintas. Todos convergindo para aquele ponto de água onde o Chobe encontra o Zambeze. Há algo profundamente simbólico em como os rios funcionam como fronteiras. Os impérios coloniais adoravam usar rios para dividir territórios. Era prático. O rio era visível, era permanente, era natural. Não precisava de piquetes fincados no solo ou de muros construídos. O rio estava lá e qualquer um podia ver qual era a margem de um lado e qual era a do outro. Mas rios não são linhas. Rios são sistemas vivos. Eles transbordam em épocas de chuva, eles mudam de curso lentamente ao longo de décadas. Suas margens avançam e recuam com as estações. Os peixes que nadam neles não sabem nada sobre tratados internacionais. Os pássaros que pousam nos galhos que se debruçam sobre as águas não reconhecem a diferença entre estar sobre território zambiano ou botsuanês. E as pessoas que viveram ao longo desses rios por séculos, antes de qualquer bandeira europeia aparecer no horizonte, construíram suas vidas atravessando essas águas como se elas fossem corredores em vez de barreiras. O Zambeze, em particular, é um rio que pulsa no coração da identidade de múltiplos povos africanos. Para os povos Tonga, Lozi e outros grupos que habitam suas margens, o rio é fonte de vida, de sustento, de espiritualidade. As fronteiras que os impérios traçaram sobre ele, ou através dele, foram sobreposições sobre uma realidade preexistente muito mais complexa. Na Kazungula é um lugar onde essa tensão entre a geografia natural e a divisão política se torna especialmente visível. O rio simplesmente flui. Ele não sabe que ali existem 4 países, não sabe que uma faixa de terra estreita foi negociada em Berlim por homens que nunca viram o Zambeze. Não sabe que uma ponte foi construída com uma curvatura específica para respeitar uma fronteira invisível a qualquer olho humano. O rio flui. E os países, com suas fronteiras, seus postos de controle, suas bandeiras, seus caminhões aguardando liberação, adaptam-se ao redor dele. Uma das coisas mais fascinantes sobre o debate em torno do quase quadriponto de Kazungula é que ele não está completamente resolvido. Sim, análises mais cuidadosas de tratados e medições mais precisas de satélite indicam que não existe um quadriponto verdadeiro ali. A separação entre Botsuana e Zâmbia, mediada pelo pequeno trecho do Zambeze atravessado pela fronteira entre Botsuana e Zimbábue, é suficiente para eliminar a possibilidade de um vértice único compartilhado por 4 países. Mas os tratados coloniais que definiram essas fronteiras eram em muitos casos redigidos com uma imprecisão que hoje nos parece desconcertante. As descrições textuais de onde exatamente as fronteiras passavam eram vagas, as medições disponíveis na época eram limitadas, e as interpretações divergentes persistem. Há quem argumente que, dependendo de qual tratado você prioriza e de como você interpreta certas cláusulas, a configuração exata das fronteiras naquela área pode ser lida de formas diferentes. O resultado é que, até hoje, diferentes mapas mostram representações diferentes daquele ponto. Alguns atlases continuam representando Kazungula como um quadriponto, outros mostram a separação sutil entre as fronteiras. Plataformas digitais de mapeamento oscilam entre uma e outra representação dependendo de quando foram atualizadas e de quais fontes cartográficas consultaram. Essa ambiguidade persistente é, em si mesma, reveladora. Ela mostra que as fronteiras internacionais, que parecem ser linhas fixas e definitivas, permanentes como cordilheiras ou oceanos, são na realidade construções humanas sujeitas à interpretação, a debate, à revisão. A linha no mapa é uma abstração.
A realidade que ela tenta capturar é sempre mais complicada, mais fluida, mais cheia de camadas históricas do que qualquer representação cartográfica pode conter, e Kazungula é um lugar onde essa verdade está inscrita na própria paisagem. Com a inauguração da ponte de Kazungula em 2021, o ponto geográfico mais curioso da África Austral ganhou uma nova dimensão. A ponte não é apenas uma travessia, ela é um componente crítico de uma das rotas comerciais mais importantes do continente africano. O corredor logístico que passa por Kazungula conecta os portos do sul da África, especialmente os portos da África do Sul, que são os mais movimentados do continente, com os países sem litoral do interior, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, Malawi e outros. Países sem acesso ao mar dependem completamente das rotas terrestres para exportar suas commodities e importar o que precisam. Para a Zâmbia, por exemplo, o cobre que extrai em suas províncias do norte precisa chegar a um porto para ser exportado, e cada dia que um caminhão passa parado numa fila de balsa é um dia de custo logístico que corrói a competitividade dos produtos zambianos no mercado global. A ponte de Kazungula reduziu drasticamente esse tempo. Caminhões que antes esperavam até 72 horas para cruzar agora completam a travessia em questão de horas, considerando os procedimentos alfandegários. Isso tem um impacto econômico que vai muito além de Botsuana e Zâmbia. Toda a cadeia logística da África Austral se beneficia quando um gargalo como Kazungula é resolvido. Produtos chegam mais rápido, com menor custo. Empresas podem planejar melhor suas operações. Agricultores que dependem de insumos importados os recebem com mais regularidade. Uma ponte curvada num ponto geográfico quase invisível no mapa é, na prática, uma alavanca para o desenvolvimento econômico de uma região inteira. Isso seria impossível de imaginar para os diplomatas que, em 1890, desenharam o corredor de Caprivi em Berlim. Eles estavam pensando em controle territorial, em acesso fluvial, em expansão imperial. Não estavam pensando em logística do século XXI, em corredores de desenvolvimento ou em integração econômica regional, mas as fronteiras que eles traçaram criaram as condições para que, 131 anos depois, uma ponte especificamente curvada precisasse ser construída para respeitar aquelas mesmas linhas. A história tem essa qualidade às vezes absurda de conectar decisões tomadas numa sala de conferências em Berlim com a curvatura de uma estrutura de concreto sobre o Zambezi em Kazungula. Kazungula é citado em cursos de geografia política ao redor do mundo. É usado como exemplo em aulas sobre formação de fronteiras, sobre o legado colonial africano, sobre o conceito de quadripontos internacionais, sobre a relação entre hidrografia e soberania territorial. Mas o que torna Kazungula verdadeiramente especial para quem o estuda não é apenas a sua singularidade estatística. O fato de ser um dos pouquíssimos lugares do mundo onde 4 países ficam a distâncias tão curtas uns dos outros é a densidade histórica que ele condensa. Num raio de poucos quilômetros, você encontra os traços físicos de impérios que já desapareceram, de acordos que foram negociados em idiomas que nenhum dos habitantes locais falava, de divisões que ignoraram completamente as realidades culturais e ecológicas preexistentes. E ao mesmo tempo, você encontra os esforços contemporâneos de superar essas divisões, a ponte que dobra para respeitar uma fronteira, os postos de controle que gradualmente simplificam seus procedimentos para facilitar o trânsito de pessoas e mercadorias, os acordos regionais que buscam construir integração econômica a partir de um legado de fragmentação. Kazungula é um lugar onde o passado colonial não é apenas história, é presente, é física, é a curvatura de uma ponte. Existe um detalhe final sobre Kazungula que merece atenção, a discussão sobre se aquele ponto é ou não um quadriponto, sobre se as fronteiras se tocam no mesmo vértice ou ficam separadas por aquela distância minúscula, nunca foi formalmente resolvida por um tribunal internacional, ou por um acordo explícito entre os 4 países. Os países envolvidos, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, têm relações diplomáticas funcionais entre si. Não existe um conflito ativo sobre aquela fronteira específica. Nenhum país está reivindicando o território do outro naquela área, mas a questão cartográfica persiste, exatamente porque os tratados coloniais que definiram aquelas fronteiras não foram suficientemente precisos para resolver a ambiguidade de forma definitiva. E há algo poeticamente adequado nisso. As fronteiras daquele lugar foram desenhadas por pessoas que nunca estiveram lá.
Foram definidas com instrumentos que não tinham a precisão necessária para capturar a realidade do terreno. Foram preservadas ao longo de décadas, porque mudar fronteiras, mesmo as mais arbitrárias, é um processo político extremamente complexo que nenhum país abraça com leveza. E agora persistem como um tipo peculiar de monumento, não de pedra ou metal, mas de linhas no mapa. Há um período da história em que o mundo foi dividido com régua e caneta por pessoas que achavam que sabiam o que estavam fazendo. O quase quadriponto de Casungula existe porque o mundo foi dividido de forma imprecisa, e é essa imprecisão, essa pequena distância de alguns metros, que faz daquele lugar um dos pontos geograficamente mais fascinantes do planeta. Há algo que Casungula revela sobre a natureza das fronteiras que vai além da curiosidade geográfica. Fronteiras são, fundamentalmente, ficções acordadas. Não existem na natureza, não podem ser vistas do espaço da mesma forma que montanhas e oceanos podem. São construções humanas, às vezes cuidadosamente negociadas, às vezes desenroladas na pressa de uma conferência diplomática, às vezes traçadas com uma imprecisão que só se revela décadas depois, quando tecnologias de medição mais sofisticadas chegam para verificar o que os tratados afirmavam. E ainda assim, essas ficções acordadas têm poder real. Elas determinam onde você pode construir uma ponte, determinam que formato essa ponte terá. Determinam por qual rota um caminhão deve viajar, quanto tempo vai passar parado numa fila, quanta burocracia vai enfrentar antes de cruzar alguns metros de água, determinam o nome que um corredor de terra vai receber, determinam quais povos vão crescer sentindo que pertencem a um país ou a outro, com todas as consequências que isso tem para a identidade, para acesso a recursos, para oportunidades de vida. Casungula é um lugar onde essa realidade fica nua. Não há, naquele ponto do Zambeze, nenhuma montanha intransponível, nenhum oceano que separe naturalmente as terras. Há um rio que flui como flui há milênios, indiferente a qualquer mapa. E há 4 países que se encontram, quase se encontram, naquele ponto porque, no final do século XIX, impérios que já desapareceram decidiram que ali passariam suas fronteiras. A curvatura da ponte de Casungula é, nesse sentido, mais do que engenharia, é uma confissão. Uma confissão de que as linhas que dividem o mundo são reais o suficiente para que uma ponte de concreto precise dobrá-las para respeitá-las, mas ao mesmo tempo arbitrárias o suficiente para que exijam esse tipo de contorção. Existem lugares no mundo que, à primeira vista, parecem menores do que são, que parecem ser apenas pontos num mapa, apenas coordenadas geográficas, apenas locais de passagem. Casungula é um desses lugares. Uma pequena localidade na margem de um rio africano, onde 4 países ficam tão próximos que poderiam quase se tocar, onde uma ponte dobra levemente para respeitar uma fronteira que a maioria dos mapas não consegue sequer mostrar com precisão, onde balsas cruzaram décadas de história antes que uma estrutura permanente viesse tomar seu lugar, um lugar que existe da forma como existe por causa de um acordo assinado em 1890. Por causa de impérios que achavam que sabiam como o mundo deveria ser dividido e que hoje, com sua ponte curvada, seus 4 postos de fronteira, seu debate cartográfico ainda não completamente encerrado, continua sendo silenciosamente um dos pontos mais reveladores do planeta, porque o planeta está cheio desses lugares. Cheio de pontos que, quando você para olhar de perto, revelam camadas de história, de política, de ambição humana e de consequências imprevistas que nenhum mapa consegue conter. O Zambeze flui, e o mundo que os impérios construíram ao seu redor, com todas as suas fronteiras, suas pontes, suas imprecisões cartográficas, continua, de alguma forma, tentando acompanhar.